Era verão de 2011. O sol brilhava com intensidade, e o calor trazia uma leveza ao ar que parecia refletir a felicidade que eu sentia. Havia acabado de me casar com o homem que eu amava, e estávamos prontos para começar nossa nova vida juntos. Logo após o casamento, nos mudamos para um bairro tranquilo e charmoso, conhecido por suas ruas arborizadas e casas geminadas, onde cada esquina parecia familiar e acolhedora. Nossa nova casa, uma dessas geminadas, era tudo o que podíamos ter desejado: aconchegante, espaçosa o suficiente para nós dois, e com um pequeno jardim na frente que eu já imaginava decorado com flores coloridas. Tudo parecia estar no lugar, como se o destino estivesse conspirando para nos oferecer o cenário perfeito. Alguns meses depois, recebi a notícia que mudou tudo. Eu estava grávida. Meu marido e eu explodíamos de alegria, mal podendo esperar para compartilhar a novidade com nossas famílias. Eles, como esperado, ficaram radiantes. Era o primeiro neto para meus pais e o primeiro bisneto para meus avós. Parecia que a vida estava se desenrolando de forma mágica, e tudo estava caminhando na direção dos nossos sonhos. Aqui está o detalhe curioso e essencial da história. Meus pais moravam exatamente na casa geminada ao lado da nossa, e meus avós viviam na casa entre a minha e a deles. Era uma verdadeira vila familiar, e todos adorávamos essa proximidade. A sensação de segurança e conforto por estar tão perto de quem amamos não tinha preço. Sabíamos que poderíamos contar uns com os outros em qualquer momento, e esse laço nos mantinha unidos de uma forma especial. A ideia de criar o meu filho nesse ambiente, cercado por seus avós e bisavós, me enchia de uma alegria imensa. Enquanto nos preparávamos para a chegada do bebê, meu marido se mantinha fiel à sua paixão, a pesca. Ele participava de um concurso de pesca local que acontecia todos os fins de semana, algo tradicional na nossa cidade e muito esperado pelos moradores. O torneio atraía pescadores de toda a região, e ele adorava a camaradagem e o desafio de fisgar o peixe mais pesado. No entanto, as competições sempre se estendiam até tarde da noite, e eu, especialmente durante a gravidez, preferia ficar em casa. O enjoo, a náusea constante e o olfato cada vez mais aguçado faziam com que qualquer cheiro me incomodasse profundamente. O aroma da comida de peixe e de mar, que eu antes tolerava, agora me causava repulsa imediata. Sem muitas opções para me distrair e com o incômodo físico cada vez mais presente, passei a encontrar conforto em algo simples, mas essencial: as visitas diárias à casa dos meus pais e dos meus avós. Durante as tardes, eu saía de casa, aproveitando o ar fresco e a caminhada curta entre as nossas moradias. O tempo que passava com minha mãe e meus avós era como um bálsamo para os desconfortos da gravidez. Entre conversas leves, risadas e a sensação de estar cercada por gerações de sabedoria, eu encontrava consolo e serenidade. Meus avós sempre tinham uma história para contar, relembrando os tempos antigos ou me aconselhando sobre como seria a maternidade. Esses momentos reforçavam o vínculo familiar que já era forte e me preparavam, de certa forma, para o que estava por vir. E foi exatamente aí que tudo começou a tomar um rumo estranho e inquietante. A princípio, parecia apenas um desconforto sutil, algo que eu tentava ignorar, mas que crescia cada vez mais dentro de mim. Comecei a perceber que meu vizinho, o homem que morava na última casa geminada no final do conjunto habitacional, estava agindo de forma perturbadora. Ele sempre foi uma figura discreta, alguém que cumprimentávamos de longe, mas sem muitas interações. No entanto, sua presença começou a se destacar de uma maneira desconcertante. No começo, ele simplesmente dirigia até o conjunto habitacional e estacionava seu carro em uma posição que lhe permitia ter uma visão clara da minha casa e da minha família. Não era incomum os vizinhos pararem para checar suas correspondências no final do dia. Mas o que era incomum era o comportamento dele após esse ato rotineiro. Ele pegava suas cartas, mas não retornava imediatamente para casa. Em vez disso,
Ficava ali, parado ao lado da caixa de correio, por longos períodos de tempo, olhando fixamente na nossa direção. Às vezes, ele ficava ali por 30 minutos, outras vezes, por até 1 hora, simplesmente observando. Eu tentava afastar a sensação de que ele estava nos vigiando, mas o fato é que seus olhos estavam sempre fixos em mim. Não era um olhar casual ou curioso, mas algo muito mais intenso, mais perturbador. Seu rosto permanecia inexpressivo, como uma máscara fria, e isso me causava calafrios. A expressão dele, ou a falta dela, dava a impressão de que ele estava completamente desconectado de qualquer emoção humana. O jeito que ele me encarava me deixava com uma sensação crescente de desconforto, uma ansiedade que eu não conseguia explicar completamente. Ele repetia esse padrão todas as noites, e logo esse comportamento começou a se tornar insuportável. Contei para minha família sobre o que estava acontecendo, esperando que eles me dissessem que eu estava exagerando, que era apenas uma coincidência ou fruto da minha imaginação. Mas, para minha surpresa, eles também se sentiram desconfortáveis com a ideia. Meus pais e meus avós compartilharam da minha preocupação, especialmente depois de notarem o quanto o vizinho parecia focado em mim, como se eu fosse o centro de sua atenção. Em um desses dias estranhos, decidi tentar afastar minha mente dessa situação bizarra. Então resolvi acompanhar meu marido e meu pai ao lago de pesca à noite. Talvez o ar fresco e a companhia deles me ajudassem a relaxar. Fomos juntos, e por algumas horas tudo parecia estar voltando ao normal. No entanto, meu corpo, ainda sensível por conta da gravidez, começou a me trair. O enjoo voltou com força, e logo eu me vi incapaz de continuar. Disse ao meu marido que estava me sentindo mal e que precisava voltar para casa mais cedo. Ele, sempre compreensivo, me encorajou a ir descansar, dizendo que, se eu me sentisse melhor mais tarde, poderia voltar para encontrá-los. Voltei para casa, um tanto aliviada por estar no conforto familiar. Decidi me distrair assistindo a alguns filmes, tentando esquecer o desconforto físico e mental que vinha se acumulando nos últimos dias. O silêncio da casa, combinado com o brilho da televisão, me ajudava a relaxar um pouco, mas a sombra daquele vizinho inquietante ainda pairava na minha mente. Quando a noite avançou e chegou o momento de buscar meu marido no lago de pesca, já me sentia um pouco melhor. Peguei as chaves do carro e me preparei para atravessar a cidade para buscá-lo. Aquele seria apenas um pequeno trajeto noturno, mas algo em mim, um instinto talvez, me deixou alerta. Ao abrir a porta de casa e pisar no lado de fora, senti aquele arrepio familiar correr pela espinha, como se algo não estivesse certo. O vizinho estava lá novamente. Estávamos a caminho de casa. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som suave do motor da caminhonete, quando nos aproximamos de um semáforo vermelho em uma rua deserta. As luzes da cidade pareciam distantes, como se estivéssemos sozinhos no mundo àquela hora. Foi nesse momento que notei algo perturbador. Um carro vinha se aproximando rapidamente pelo retrovisor, com uma velocidade desproporcional para a situação tranquila da estrada. Algo no modo como aquele carro se movia me deixou inquieta. Uma sensação de alerta percorreu o meu corpo. Olhei para o meu marido, atenção já presente na minha voz quando disse: "Olha só aquele carro. Está chegando muito perto da caminhonete." Ele virou a cabeça para dar uma olhada, e seus olhos se arregalaram ao ver o carro praticamente colado ao nosso para-choque, como se o motorista estivesse deliberadamente tentando nos intimidar. O veículo estava tão perto que eu conseguia sentir a pressão daquela presença atrás de nós, quase como se pudesse ouvir o metal da caminhonete sendo tocado pelo carro. O semáforo finalmente ficou verde, e eu acelerei rapidamente, querendo me distanciar daquela situação estranha. No entanto, algo ainda mais perturbador aconteceu. O carro atrás de nós, que parecia prestes a nos ultrapassar ou seguir de perto, simplesmente ficou parado no sinal. Olhei para o meu marido com uma expressão de confusão, e ele,
Já percebendo que algo não estava certo, respondeu com um olhar sério. Olha aquilo de novo, eu disse, mal acreditando no que via. Assim que terminei de falar, o carro começou a se mover, mas de forma ainda mais estranha. Os faróis se apagaram completamente e o carro parecia se fundir nas sombras da noite. O relógio no painel marcava cerca de 2 da manhã, um horário que já trazia consigo uma sensação de vulnerabilidade. Ai, meu Deus, olha só isso! Minha voz saiu em um sussurro tenso, enquanto meu coração acelerava. Meu marido, tentando manter a calma, respondeu. Eu sei, apenas continue dirigindo, fique focada na estrada. Tentei fazer o que ele dizia, mas a sensação de perigo era quase palpável. Não pude resistir e dei mais uma olhada no retrovisor. O carro estava lá novamente, com os faróis agora acesos, mas algo ainda mais perturbador aconteceu. Assim que ele se aproximou, os faróis se apagaram mais uma vez, como se o motorista estivesse brincando com a nossa percepção, como se quisesse deixar claro que estava nos observando, que sabia que estávamos cientes da sua presença. Minha respiração ficou mais rápida, e eu podia sentir a tensão tomando conta do ambiente dentro da caminhonete. O rosto do meu marido estava sério, mas havia uma leve preocupação em seus olhos. Ele tentava manter a calma por nós dois, mas eu sabia que ele também estava ficando nervoso. A estrada parecia esticar-se à nossa frente de forma interminável, cada segundo se arrastando enquanto aquele carro continuava sua perseguição silenciosa. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, chegamos ao nosso conjunto de casas geminadas. A familiaridade do lugar deveria ter trazido um alívio imediato, mas a sensação de segurança estava comprometida. Virei o volante, entrando na rua que levava à nossa casa. O carro atrás de nós parou no meio da rua quando eu fiz a curva. Seu comportamento era tão estranho quanto a situação toda. Continuei dirigindo até o nosso lugar habitual de estacionamento, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Assim que estacionei a caminhonete, ambos ficamos imóveis, sem querer sair do veículo. Olhei para o meu marido, e ele já estava me encarando com a mesma expressão de incredulidade. Decidimos, sem precisar trocar palavras, que seria mais seguro ficar dentro da caminhonete por enquanto. Observamos a entrada do conjunto habitacional, nossos olhares fixos na rua escura. Alguns minutos se passaram em um silêncio denso, quando vimos o carro começar a se mover lentamente pela rua, como um predador que acabou de perder a presa. A tensão aumentava a cada movimento que ele fazia. Foi então que a luz da realidade finalmente se acendeu. Era o nosso vizinho perturbador. Ele estacionou o carro com a mesma calma sinistra com que havia nos seguido e saiu, como se nada tivesse acontecido. De onde estávamos, podíamos ver claramente sua figura parada na varanda da sua casa, olhando fixamente na nossa direção. Era como se ele quisesse nos mostrar que sabia que o víamos, que estávamos conscientes de sua presença. E aquele olhar vazio e inexpressivo voltou, perfurando a noite e a nossa paz de espírito. Meu coração martelava no peito enquanto assistíamos ele finalmente entrar em sua casa. Não conseguíamos acreditar no que havia acabado de acontecer. Eu e meu marido nos entreolhamos, chocados, o ar pesado entre nós. Quem faz uma coisa dessas? Perguntei, minha voz quase um sussurro de incredulidade. Ele balançou a cabeça lentamente, soltando um suspiro profundo, como se também estivesse tentando processar tudo. Saímos da caminhonete com cuidado, ainda desconfiados, olhando ao redor como se o perigo pudesse estar espreitando em cada sombra. Entramos em casa, trancando a porta atrás de nós, e ficamos parados na sala por um momento, ainda absorvendo o que acabará de acontecer. Isso foi extremamente estranho, disse meu marido, ecoando o que eu sentia. Concordamos que, a partir daquele momento, evitaríamos qualquer tipo de interação com aquele vizinho perturbador, fazendo o possível para manter distância. No entanto,
A sensação de insegurança já havia se instalado em nossos corações, e sabíamos que nada seria como antes. Outra vez que realmente me deu arrepios, e talvez tenha sido a mais aterrorizante de todas, foi em uma noite comum, quando eu estava voltando para casa sozinha. Era tarde, e o silêncio da noite só era quebrado pelo som suave do motor do meu carro e o farfalhar distante das árvores balançando ao vento. Eu estava parada em um semáforo vermelho, e a solidão da rua deserta, somada ao meu estado de alerta natural, já me deixava um pouco inquieta. Mas foi naquele momento, ao olhar pelo retrovisor, que um calafrio percorreu minha espinha. Lá estava ele, meu vizinho perturbador. Seu carro estava logo atrás do meu, tão perto que mal havia espaço entre nossos veículos. Ele parecia estar prestes a bater na traseira do meu carro, e a tensão dentro de mim aumentou imediatamente. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas quando olhei novamente, algo no seu rosto me fez sentir um pavor indescritível. Era como se todas as minhas reservas de racionalidade e coragem tivessem sido drenadas num instante. Ele tinha uma expressão perturbadora, algo que eu jamais conseguirei esquecer. Seu olhar não era apenas de raiva ou frustração comum. Ele estava com a cabeça levemente baixa, mas os olhos, aqueles olhos sombrios, estavam fixos em mim, como se me observasse com uma fúria contida e aterradora. Suas mãos agarravam o volante com força, os nós dos dedos quase brancos pela pressão, como se estivesse à beira de um colapso ou de um impulso violento. A sensação que tive ao vê-lo foi tão forte que palavras não conseguem descrever adequadamente o que me tomou por completo. Era como se todo o ar ao meu redor tivesse ficado pesado, sufocante, e o simples ato de respirar parecia um esforço monumental. Quando o semáforo finalmente ficou verde, uma parte de mim quis acreditar que ele iria me deixar em paz, que seguiria seu caminho. Mas assim que acelerei, vi pelo retrovisor que ele fez o mesmo, continuando a me seguir de perto, praticamente grudado no para-choque traseiro do meu carro. Meu coração começou a disparar, e eu senti o medo subindo por minha garganta como um grito preso. A situação, que já era tensa, tornou-se insuportável. Tentei manter a calma, mas a cada segundo que passava, sua presença se tornava mais ameaçadora. Acelerei um pouco, na esperança de me distanciar dele, mas ele imitou meus movimentos, acelerando junto comigo, como se estivesse decidido a não me deixar escapar. Meu coração batia mais rápido a cada segundo, e tudo o que conseguia pensar era: e se ele bater em mim? Estou grávida de 6 meses, e qualquer acidente pode colocar meu bebê em risco. A imagem do que poderia acontecer comigo e com o meu filho me encheu de pavor. Olhei novamente para o retrovisor, e seu rosto ainda estava lá, com aquele olhar gélido e ameaçador, como se ele estivesse deliberadamente tentando me intimidar, ou pior, me machucar. Sua expressão não tinha suavizado em nenhum momento, e, honestamente, a forma como ele me encarava me dava a sensação de que ele queria fazer algo terrível. Era como se ele estivesse alimentando uma raiva irracional, e eu era o alvo. Sabendo que precisava agir rapidamente, tomei uma decisão desesperada. Liguei a seta para a esquerda, fingindo que iria virar, mas, num movimento rápido, desviei para a direita e parei na beira da estrada, esperando que isso o confundisse e me desse a chance de escapar. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Aquele era um momento crítico, e eu só queria que ele me deixasse em paz. No entanto, assim que fiz o movimento, vi pelo retrovisor que ele também virou bruscamente, seguindo diretamente para a traseira da minha caminhonete. Ele chegou tão perto que, por um segundo, tive certeza de que ele ia bater em mim. Minha respiração ficou presa, e tudo dentro de mim se preparou para o impacto. A proximidade dele era sufocante, e parecia que a colisão era inevitável. Mas, de alguma forma, ele conseguiu parar no último segundo, quase colidindo com o meu carro. Aquele momento parecia ter durado uma eternidade.
O silêncio da rua contrastava com o caos que eu sentia por dentro. Minha mente estava em alerta total, tentando encontrar uma saída. Eu estava ali, parada, olhando pelo retrovisor, esperando, observando seus movimentos, enquanto ele permanecia ali, tão perto, como se quisesse prolongar minha agonia. Finalmente, ele acelerou devagar, afastando-se lentamente, mas ainda assim seu comportamento parecia frio e calculado. O alívio momentâneo que senti foi ofuscado pelo medo contínuo de que aquilo não fosse o fim. Eu sabia, naquele instante, que algo estava muito errado com ele. Algo muito mais sinistro do que eu jamais poderia ter imaginado. Liguei para o meu marido, com as mãos trêmulas e a voz trêmula de pura adrenalina. Expliquei o que acabará de acontecer. As palavras saíam atropeladas, como se quisessem escapar antes que eu pudesse processá-las completamente. Ele quase bateu em mim. Me seguiu de perto o tempo todo. Eu estava com tanto medo, disse com a respiração ofegante. Meu marido, preocupado e confuso, tentou me acalmar ao telefone, mas eu estava em choque. Aquela sensação de vulnerabilidade ainda me envolvia como um manto frio, e meu corpo tremia de ansiedade. Depois de alguns minutos, respirei fundo, tentando recuperar o controle, e decidi voltar para casa. Cada quilômetro de estrada parecia durar uma eternidade, enquanto minha mente voltava repetidamente à expressão perturbadora do vizinho e à maneira como ele havia me perseguido implacavelmente. Eu não sabia o que ele pretendia, mas a sensação de perigo pairava no ar, como se uma ameaça invisível me seguisse, mesmo agora, quando eu estava finalmente a caminho do lugar onde deveria me sentir segura. Ao entrar no conjunto habitacional, meu estômago se revirou ao ver, mais uma vez, aquele homem parado ao lado de sua caixa de correio, repetindo o mesmo ritual de sempre, verificando correspondência, como se nada de estranho tivesse acontecido. Sua presença ali, em plena noite, me fazia sentir como se eu estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Estacionei a caminhonete, tentando manter a calma, mas cada fibra do meu ser estava em alerta, como se esperasse que algo horrível acontecesse a qualquer momento. Assim que desliguei o motor, sem tirar os olhos de meu vizinho, peguei o celular novamente e liguei para minha mãe, pedindo que viesse até embaixo imediatamente. Eu sabia que precisava de sua presença ali para me sentir um pouco mais segura. Quando ela chegou, apressada e com um semblante preocupado, comecei a contar o que havia acontecido. As palavras saíam entrecortadas, e senti uma onda de alívio e vulnerabilidade ao compartilhar o que havia acabado de vivenciar. Minha mãe, chocada, me abraçou brevemente, enquanto seus olhos vasculhavam a área, como se procurasse alguma explicação ou garantia de que estávamos seguras. Saí rapidamente do carro, com minha mãe ao meu lado, corri para dentro de casa. Assim que entrei, a primeira coisa que fiz foi trancar a porta atrás de mim com uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Meu coração ainda batia acelerado, e fui de cômodo em cômodo, verificando todas as portas e janelas, certificando-me de que cada tranca estivesse no lugar, de que não havia uma única brecha que permitisse a entrada de qualquer coisa, ou qualquer um. A sensação de paranoia começava a me dominar, e cada ruído ou sombra fora de lugar parecia carregar consigo uma ameaça silenciosa. Minha irmã, a quem sempre apelidávamos de detetive da família devido à sua capacidade de encontrar informações com rapidez e precisão, logo ficou sabendo do que havia acontecido. Ela entrou em modo investigativo imediatamente, vasculhando a internet e utilizando todos os recursos possíveis para descobrir mais sobre aquele homem que tanto nos assustava. Em questão de horas, ela havia descoberto a verdade chocante. O homem que vivia ao nosso lado, aquele que se esgueirava pelas sombras e que me observava com aqueles olhos vazios, era um assassino condenado. Conforme ela desvendava os detalhes, senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele havia matado sua parceira, uma mulher com quem viveu por anos. E não só isso.
mas manteve o corpo em casa por dias antes de tentar se livrar dele. A frieza com que ele planejou se livrar do corpo, e a forma como ele tentou argumentar insanidade para justificar o crime, pintava um retrato ainda mais aterrador. Ele havia sido pego antes que pudesse seguir com seu plano, mas o fato de que ele passou dias ao lado do cadáver era perturbador. A justiça, no entanto, não havia sido completamente cumprida. Ele havia cumprido parte da sua pena, mas, para o nosso horror, fora libertado anos antes do que deveria. E agora, ele estava morando ao nosso lado. Quando soube dessa revelação, minha mente foi tomada por uma onda de pânico. A paranoia começou a corroer a minha paz de espírito. De repente, o simples ato de estar em casa, um lugar que sempre foi meu refúgio, tornou-se insuportável. Cada janela, cada porta, cada fresta era uma possível entrada para o perigo. A cada som estranho à noite, eu me levantava da cama e fazia rondas pela casa, conferindo trancas e persianas, certificando-me de que nada estava fora do lugar. Aquela tensão constante me fez mudar meus hábitos. Antes, eu gostava de deixar as janelas abertas para o ar fresco da noite entrar, mas agora, todas as janelas permaneciam fechadas e trancadas o tempo todo. Certifiquei-me de instalar mais trancas nas portas. Como medida extra, comecei a carregar uma arma legal comigo para onde quer que eu fosse. Não era algo que eu imaginava fazer um dia, mas agora, com aquele homem sempre à espreita, eu sentia que não tinha outra escolha. Estar armada me dava uma falsa sensação de segurança, mas, no fundo, eu sabia que o medo ainda estava lá, latejando, presente em cada passo que eu dava. Eu me sentia presa dentro da minha própria vida, vivendo em um estado constante de vigilância, com o coração sempre à beira de um colapso a cada vez que ouvia sua caminhonete se aproximando ou o via parado na varanda, observando. Meses se passaram desde que aquele vizinho começou a nos incomodar de maneira perturbadora, mas sua presença constante e sinistra nunca deixava de pairar sobre nós, como uma sombra invisível, sempre nos lembrando de que ele ainda estava por perto. Tentávamos seguir com nossas vidas, apesar do desconforto crescente que sua simples existência provocava. No entanto, o medo e a vigilância constante haviam se tornado parte da rotina, como se estivéssemos sempre à espera de mais um de seus gestos estranhos e inexplicáveis. Era uma noite tranquila, daquelas em que o ar fresco traz um breve alívio, e o céu estrelado convida a relaxar. Meu pai e meu marido estavam ocupados mexendo na caminhonete, uma atividade que eles sempre faziam juntos, aproveitando os momentos de conversa e trabalho manual. Minha mãe, meu bebê recém-nascido, e eu estávamos na varanda, tentando aproveitar a noite e, quem sabe, deixar para trás, ainda que por alguns instantes, toda aquela tensão que nos envolvia desde que o vizinho se tornará uma figura tão inquietante. O som distante de um motor se aproximando quebrou a serenidade da noite. Olhei para a rua e, quase que por instinto, meu corpo se enrijeceu. Lá estava ele. Seu carro entrava lentamente no conjunto habitacional, como tantas vezes antes, mas dessa vez algo estava diferente. A música que ecoava do veículo era alta, desconcertantemente alta, e logo reconhecemos a melodia. I've Had the Time of My Life, do filme Dirty Dance, ressoava pelas ruas tranquilas como se fosse uma trilha sonora macabra de um pesadelo pessoal. A escolha da música, tão deslocada e estranhamente alegre, contrastava de forma perturbadora com a tensão que sua presença já gerava em nós. Aquela era uma canção icônica, repleta de boas lembranças para muitas pessoas, mas ali, naquele momento, transformava-se em algo grotesco, uma trilha de horror. Ele dirigia lentamente, como se quisesse prolongar o momento, como se estivesse ciente do efeito que causava. Seus faróis iluminavam o caminho de forma suave, mas o som alto da música era invasivo, perturbando a paz que estávamos tentando manter. Ele passou por nós, e foi impossível não sentir aquele familiar frio na espinha. De repente,
Ele parou. Meu coração acelerou. E percebi que minha mãe também estava tensa, seus olhos fixos no carro. Ele não apenas parou, mas recuou o veículo lentamente até alinhar sua visão diretamente para onde estávamos sentadas. Era como se quisesse deixar claro que estávamos no centro de sua atenção, como se cada movimento dele fosse uma coreografia cuidadosamente ensaiada para nos deixar desconfortáveis. Ele girou o carro deliberadamente para nos encarar, como se o ato de simplesmente estacionar não fosse o suficiente. A música continuava tocando. A melodia festiva agora parecia cruel, uma espécie de sarcasmo desconcertante que permeava o ar noturno. Minha mãe e eu trocamos olhares rápidos, ambos repletos de preocupação e raiva. Não havia dúvida de que ele estava fazendo isso de propósito, como uma provocação doentia. A cada segundo, a atmosfera ficava mais pesada. O ar quase irrespirável de tão carregado pela presença dele. Foi então que chamei meu marido e meu pai, que estavam concentrados na caminhonete. Vocês precisam ver isso, disse, tentando manter minha voz firme, mas não conseguindo esconder completamente o desconforto. Ambos se levantaram rapidamente, já cientes de que algo estava errado, e assim que olharem para a rua, o viam com a mesma expressão de incredulidade que tínhamos. O comportamento dele havia ultrapassado todos os limites aceitáveis. Eles estavam exaustos dessa situação, da constante sensação de estar sendo vigiados em nossa própria casa. Determinado a acabar com aquela provocação, meu marido se adiantou, e meu pai o seguiu, decidido a confrontá-lo. Eles já estavam fartos. Enquanto caminhavam em direção ao carro, vi o vizinho observar a aproximação deles com aquele mesmo olhar inexpressivo de sempre. Por um momento, achei que ele fosse ficar ali, aguardando o confronto, mas então algo mudou. Assim que meu pai e meu marido chegaram mais perto, ele agiu. Sem aviso, ele saiu do carro em uma caminhada rápida, quase frenética, indo em direção ao beco ao lado de sua casa, como se quisesse evitar qualquer tipo de contato direto. E então, desapareceu. Entrou no carro novamente. Sem dizer uma palavra, acelerou, fugindo pelo beco, como se tivesse sido pego no meio de uma brincadeira maligna e estivesse com medo de enfrentar as consequências. Eu não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. As notas finais de I've Had the Time of My Life ainda ecoavam na minha cabeça, mas agora aquela música estava permanentemente arruinada para mim. Obrigado por arruinar isso para mim, pensei, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Nunca mais conseguiria ouvir essa canção sem pensar naquele olhar perturbador e no desconforto sufocante que ele nos fazia sentir. Não conseguia entender o que ele pretendia com tudo aquilo. Mas o simples fato de ele ter feito algo assim me deixou com um sentimento duradouro de vulnerabilidade. Aquela noite poderia ter sido mais uma entre tantas, mas ela marcou o ponto de virada. Felizmente, algumas semanas depois, ele se mudou. A sensação de alívio que tomou conta de mim quando soube da sua partida foi indescritível. Finalmente, pude respirar de novo. Finalmente, a casa voltou a ser o refúgio que deveria ser, sem a sombra dele pairando sobre nós a cada movimento. No entanto, ainda o vejo pela cidade de vez em quando, e, toda vez que isso acontece, sinto um calafrio familiar. O simples vislumbre de sua figura me transporta de volta àqueles momentos de medo, como um fantasma que se recusa a desaparecer completamente. E, embora ele não faça mais parte da minha vida diária, a memória do medo que ele me causou nunca desapareceu completamente. Quando entrei na pós-graduação, senti que era o início de uma nova fase da minha vida, um passo importante em direção ao meu futuro profissional. Deixei para trás meu estado natal, minha cidade de infância e as lembranças que construí ao longo dos anos. Estava me mudando para um novo estado, a cerca de 5 horas de distância das aulas, e embora a distância não fosse tão longa, a sensação de mudança era imensa. A área ao redor da universidade,
No entanto, rapidamente me fez sentir inseguro. Não demorou muito para perceber que a vizinhança não era exatamente acolhedora. As ruas, mal iluminadas à noite, pareciam desertas, e sempre que eu caminhava por ali, tinha a sensação constante de estar sendo observado. Cada som, cada movimento fora do campo de visão, parecia ecoar com uma intensidade assustadora. O clima tenso do local me fez decidir que seria mais prudente encontrar um lugar próximo para morar, onde não precisasse lidar com a escuridão das ruas à noite ou depender de transportes longos. Para economizar dinheiro, acabei optando por um apartamento em um prédio antigo, uma casa grande que havia sido convertida em um edifício de 3 andares. Era uma construção peculiar, com uma extensão de 2 andares adicionada de maneira improvisada na parte de trás, o que lhe conferia um aspecto quase desconjuntado, como se fosse o resultado de várias reformas ao longo dos anos. O lugar tinha um charme rústico, com corredores de madeira que rangiam sob os pés e uma fachada desgastada pelo tempo. O apartamento em que fiquei era no 1º andar, no meio do prédio, o que, de certa forma, me deu um senso de isolamento, já que não era possível ver muito além das paredes que me cercavam. A parte de trás do prédio onde eu estacionava era ainda mais desolada. Havia um pequeno estacionamento com poucas vagas, cercado por árvores que projetavam sombras compridas à medida que a noite caía. Eu me sentia vulnerável ali, como se fosse fácil para qualquer um se esconder entre os arbustos ou na escuridão. Sempre que saía do carro, olhava em volta antes de me dirigir ao apartamento, apenas para garantir que ninguém estivesse por perto. No entanto, como uma pessoa mais reservada, inicialmente mantive minha distância dos outros moradores. A vida no novo estado era agitada, e eu estava focado nos meus estudos, imerso na rotina acadêmica. Ainda assim, com o tempo, acabei conhecendo o casal que morava ao lado do meu apartamento. Eles eram simpáticos, sempre educados, embora mantivessem um certo ar de mistério. Eram casados, embora não tivessem filhos. Havia algo na dinâmica entre eles que me fazia imaginar histórias sobre suas vidas. Pareciam estar na casa dos 40, talvez um pouco mais velhos, o suficiente para que eu sentisse um abismo geracional entre nós. Apesar de nossas interações serem breves e cordiais, havia algo naquele casal que me intrigava. O apartamento deles parecia sempre silencioso, sem muitos sinais de vida. Não havia som de música ou televisão, e a ausência de filhos tornava o ambiente ainda mais calmo, quase como se o tempo não passasse ali. Aos poucos, comecei a perceber que, embora estivéssemos tão próximos fisicamente, havia uma distância invisível, uma barreira que não era apenas geracional, mas algo mais profundo e inominável. Foi durante uma de minhas raras conversas com o gerente do prédio que descobri um detalhe importante sobre o casal ao lado. O marido, como ele me contou com uma expressão sombria, era filho do antigo proprietário de todo o edifício. Esse detalhe, que por si só já tornava a relação deles com o prédio quase simbólica, vinha acompanhado de uma história trágica. O homem havia sofrido um grave acidente de carro anos atrás, e desde então, ele não era mais o mesmo. Embora fisicamente ele parecesse estar bem, os efeitos do acidente sobre sua mente eram evidentes. Havia algo vagamente ausente em seu olhar, uma espécie de desconexão com o que acontecia ao seu redor. Às vezes, durante nossas interações, ele se perdia nas palavras, parecia lutar para entender coisas simples, e sua esposa frequentemente intervinha, completando suas frases ou explicando o que ele tentava dizer. Era como se ela fosse seu ancoradouro, segurando-o na realidade, embora de forma impaciente, às vezes até exasperada. A esposa, por outro lado, era um contraste marcante. Amigável, sim, mas com uma personalidade avassaladora. Ela falava de forma rápida e incisiva, com uma intensidade que deixava claro que gostava de estar no controle. Sempre parecia que havia uma intenção não dita por trás de cada sorriso, cada convite para conversar.
Embora eles estivessem ansiosos para me conhecer e parecessem excessivamente interessados em minha vida, havia algo estranho naquela familiaridade repentina. No início, pensei que era simplesmente um reflexo de solidão. Afinal, eles eram um casal sem filhos. Talvez, ver um jovem como eu vivendo ao lado os fizesse buscar uma companhia para aliviar os dias silenciosos. Com o tempo, porém, comecei a me sentir inquieto em relação a essa proximidade. Não era apenas o desejo de amizade. Parecia algo mais profundo, quase como se quisessem uma conexão especial comigo, algo que não conseguia identificar de imediato. A maneira como eles agiam, com uma cordialidade que parecia forçada, começou a me deixar desconfortável. Era como se a fachada amigável escondesse intenções ocultas, algo que não consegui definir, mas que me causava uma leve inquietação toda vez que interagia com eles. Frequentemente, eu os via sentados do lado de fora do apartamento, em cadeiras de plástico brancas, observando o movimento. Às vezes, a porta com tela de metal ficava apenas parcialmente fechada, e de dentro da casa, seus olhos seguiam cada movimento meu enquanto eu entrava ou saía do apartamento, indo ou voltando do meu carro. Aquela sensação de estar constantemente sendo vigiado começou a crescer. Nossas conversas eram invariavelmente iniciadas por eles e sempre pareciam durar mais do que o confortável. Podiam começar de maneira simples, com uma troca de palavras rápidas sobre o clima ou o dia a dia, mas logo se estendiam por um período que variava de 5 minutos a meia hora, até que eu, com algum pretexto, encerrava a conversa educadamente, dizendo que precisava continuar com o meu dia. Havia também a insistência nos convites. Eles constantemente me convidavam para jantar, para tomar algo em sua casa. Era um convite que nunca falhava, como um ritual diário. Mesmo com minha recusa educada, eles não pareciam se desanimar. Continuavam insistindo, quase como se estivessem à espera do momento em que eu finalmente cederia. Algo nessa insistência me fazia sentir um desconforto crescente. Eu sempre recusava, alegando que tinha coisas para fazer, ou simplesmente dizendo que não era um bom momento. No fundo, porém, a sensação de que algo não estava certo me impedia de aceitar qualquer aproximação maior. O que tornava toda a situação ainda mais perturbadora era o contraste entre a fachada amigável que apresentavam para mim e o que eu ouvia à noite. À medida que a noite caía e o silêncio tomava conta do prédio, seus gritos começavam. Às vezes, eram apenas palavras exaltadas, discussões que pareciam brotar do nada. Mas, em outras ocasiões, as brigas se intensificavam a ponto de durarem a noite inteira. Eu, do outro lado da parede, deitado na cama, podia ouvi-los discutindo incessantemente. Era como se uma tempestade emocional atravessasse o apartamento deles todas as noites, e o som penetrava nas paredes finas, impedindo-me de dormir. Era desconcertante acordar no meio da noite, envolto em uma névoa de cansaço, e ouvir aquelas vozes, uma grave e confusa, a outra aguda e impaciente. A atmosfera do prédio mudava à noite. Durante o dia, tudo parecia normal, até mundano, mas à noite, era como se aquele casal se transformasse, revelando a verdadeira natureza de sua relação. Eu tentava ignorar, colocar travesseiros extras sobre meus ouvidos, mas não adiantava. A intensidade daquelas brigas se infiltrava em meus sonhos, tornando meus pensamentos confusos e me fazendo questionar cada vez mais o que realmente estava acontecendo naquele apartamento ao lado. Tive que suportar aquela rotina desconfortável por um ano inteiro. Cada dia se arrastava com a sensação constante de vigilância e as noites frequentemente perturbadas pelos gritos que atravessavam as paredes finas. Havia momentos em que o cansaço emocional e mental me consumia. O peso da convivência involuntária com o casal ao lado, com seus convites insistentes e o clima tenso entre eles, tornou-se algo quase insuportável. À medida que o tempo passava, eu me tornei um mestre na arte de evitá-los. Aprendi a sair e chegar em horários estratégicos,
e sempre prestava atenção à janela da porta com tela para garantir que não estivessem do lado de fora. Era um jogo constante de esconderijo e fuga. Eu me tornara um estranho na minha própria morada, mas sabia que isso não duraria para sempre. Pouco antes do meu contrato de locação terminar, em janeiro, encontrei um novo lugar para morar. Foi um alívio imenso. A sensação de estar me livrando daquele ambiente opressivo era como respirar ar puro depois de um ano preso em uma atmosfera sufocante. A ideia de um novo começo, longe da tensão acumulada, me encheu de esperança. Comecei a empacotar minhas coisas discretamente, tomando cuidado para não chamar muita atenção, temendo que o casal notasse minha movimentação. Cada caixa que eu levava para o carro era uma despedida silenciosa daquele lugar estranho. Mas, como se o destino quisesse testar minha capacidade de escapar sem ser notado, aconteceu o que eu mais temia. No dia em que estava me mudando, enquanto carregava as últimas caixas até o carro, o marido finalmente me pegou de surpresa. Estava inclinado sobre o porta-malas quando ouvi sua voz atrás de mim, cortando o ar com uma estranha urgência. Ei, para onde você está indo? A pergunta soou mais como uma exigência do que uma curiosidade. Aquele homem, com sua expressão sempre ausente, agora parecia despertar, como se percebesse, naquele momento, que eu estava escapando. Virei-me para encará-lo, com o coração acelerado, mas continuei recuando devagar, tentando manter a situação sob controle. Oi. Na verdade, estou me mudando esta semana. Eu sorri de forma rápida, mas minha voz estava hesitante, cheia de uma ansiedade que não conseguia disfarçar. Seus olhos se arregalaram de uma maneira estranha, como se ele tivesse dificuldade em processar a informação. Ele ficou parado ali, imóvel, apenas me olhando. Por um instante, o silêncio se estendeu entre nós, pesado e denso, como se ele estivesse tentando encontrar as palavras, mas algo o impedisse. Então, com uma voz quase infantil em sua simplicidade, ele disse: "Mas você nunca veio jantar." Suas palavras pairaram no ar, e eu senti uma pontada de desconforto profundo. Aquela frase, dita com uma mistura de tristeza e perplexidade, revelou muito mais do que eu queria saber. Era como se, para ele, a recusa em jantar com eles fosse um símbolo maior, algo que ele não conseguia entender completamente. Fiquei parado, sem saber como responder. O que poderia dizer? Sim, desculpe, nunca tivemos a chance, murmurei, tentando parecer casual, mas por dentro sentindo a pressão daquela interação desconfortável aumentar. Ele ficou ali, no meio da entrada, como uma estátua, me observando com seus olhos muito abertos e vazios. Havia algo perturbador na maneira como ele não se movia. Não falava, apenas me olhava. Era como se, naquele momento, todo o mistério que eu sentirá ao longo do ano tivesse se materializado na figura dele. Uma presença enigmática e inquietante. O tempo pareceu se arrastar enquanto ele permanecia parado, me encarando sem expressão, como se estivesse congelado naquele momento. Tentei manter a calma, mas minha mente estava acelerada, buscando uma saída. Decidi não prolongar o momento. Me virei, com uma última caixa nas mãos, e a coloquei no carro. Quando voltei para fechar o porta-malas, ele ainda estava lá, exatamente no mesmo lugar, como se nem tivesse piscado. Seu olhar me seguia, sem desviar, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Era um olhar vazio, sem emoção, mas ao mesmo tempo pesado, como se quisesse me prender ali, impedir que eu partisse. Quando finalmente liguei o carro e deixei o complexo de apartamentos, passei por ele mais uma vez. E lá estava ele, parado, com os olhos arregalados, observando cada movimento, como se o ato de ir embora fosse algo incompreensível para ele. A imagem daquele homem me encarando, imóvel e sem expressão, ficou comigo por muito tempo depois. Cerca de 2 dias depois de ter transferido a maioria das minhas coisas para o novo apartamento,
Eu estava vivendo de forma quase minimalista no antigo lugar. Apenas o essencial restava: algumas roupas, itens de higiene e algumas caixas com o que restava da minha vida naquela casa. O ambiente já estava ficando cada vez mais frio, tanto pela ausência de objetos que antes preenchiam o espaço, quanto pela sensação de que eu estava finalmente me desligando daquele lugar e de tudo que ele representava. O clima refletia meu estado de espírito, gélido e desconfortável. Estava pronto para encerrar de vez aquele capítulo, mas, por ora, ainda precisava lidar com as últimas pendências. Naquela noite, o frio chegou de forma intensa, com temperaturas despencando para abaixo de zero. O vento cortante fazia as janelas tremerem, e o prédio, já velho e mal conservado, parecia uma relíquia que não resistiria muito mais àquela onda de frio. Eu me encolhi dentro do apartamento, tentando ignorar o som das rajadas de vento que pareciam sussurrar pelas frestas da janela e pelas paredes finas. Coloquei um casaco pesado e me enrolei em um cobertor, esperando que a noite passasse rapidamente. Mas, como se o destino quisesse adicionar mais uma camada de dificuldade antes que eu pudesse partir de vez, algo inesperado aconteceu. Assim que o sol se pôs, a eletricidade do apartamento foi cortada abruptamente. As luzes piscaram por um breve momento, e depois a escuridão total tomou conta do lugar. A sensação de isolamento foi instantânea. O silêncio que se seguiu, apenas quebrado pelo uivo do vento lá fora, fez o ambiente parecer ainda mais opressor. Levantei-me rapidamente, tentando acessar o disjuntor no escuro, mas percebi que não tinha acesso a ele. Frustrado e já começando a sentir o frio invadir o ambiente com mais intensidade, peguei o celular e tentei ligar para a pessoa responsável pelo prédio. Chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. A cada minuto que passava, a temperatura caía ainda mais, e eu percebi que ficar ali sem aquecimento não era uma opção. Decidi ligar para a companhia elétrica para relatar o corte de energia, na esperança de que o problema fosse resolvido rapidamente. A voz robótica na linha de atendimento apenas aumentou minha frustração, me jogando de um menu ao outro, até que finalmente registrei a reclamação. Mas não havia como saber quando a situação seria resolvida, e o frio estava se tornando insuportável. Foi então que tomei a decisão de pegar o pouco que restava das minhas coisas essenciais e ir passar a noite na casa dos pais da minha namorada na época. Eles moravam não muito longe dali, e o convite para ficar lá já havia sido feito antes. Sair naquele frio não era agradável, mas era a melhor opção diante da situação. A cada viagem até o carro, o vento cortante fazia minhas mãos ficarem dormentes, e o ar gelado queimava meu rosto. Senti uma estranha melancolia ao trancar o apartamento vazio, sabendo que aquela noite seria uma das últimas que eu passaria ali. Parte de mim estava aliviada, mas outra parte estava estranhamente inquieta. Na manhã seguinte, voltei ao apartamento com a mente focada em uma única coisa: mover o resto das minhas coisas e finalmente fechar a porta daquele capítulo da minha vida. Conforme me aproximava do prédio, notei algo que chamou minha atenção. Um caminhão da companhia elétrica estava estacionado bem em frente. Era um daqueles caminhões grandes, com escadas e equipamentos, e a visão dele me deu um leve alívio, embora tardio. Os técnicos pareciam estar trabalhando para restaurar a energia do prédio, o que me fez pensar no quão inconveniente aquela situação tinha sido. Por um instante, fiquei parado na calçada, observando o caminhão e os técnicos em ação, sentindo o peso do momento. Era como se aquele caminhão fosse um sinal final, um lembrete de tudo o que eu estava deixando para trás. Não apenas o apartamento, mas também a sensação de incerteza, desconforto e a inquietante convivência com o casal ao lado. Sabia que, dentro de algumas horas, eu estaria livre daquele lugar, mas, até então, aquela manhã gélida parecia o último obstáculo antes de finalmente seguir em frente. Quando entrei no apartamento naquela manhã gélida, o ar lá dentro estava ainda mais frio do que do lado de fora.
como se o lugar tivesse absorvido toda a frieza da noite anterior. Meu corpo já estava entorpecido, mas ainda assim, uma sensação de desconforto profundo me invadia. Enquanto eu me preparava para mover o resto das minhas coisas, um dos trabalhadores da companhia elétrica, que parecia estar inspecionando o sistema, se aproximou. Ele era um homem de meia idade, com o rosto avermelhado pelo frio, e trazia uma expressão cansada, mas amigável. Você é o responsável por ter informado sobre o problema de energia? Ele perguntou, com um leve sorriso no rosto. Confirmei com um aceno de cabeça, sem pensar muito, apenas querendo que tudo fosse resolvido o mais rápido possível. No entanto, o que ele disse em seguida me pegou de surpresa. Ele soltou uma pequena risada, do tipo que carrega consigo uma mistura de ironia e algo mais sombrio. Bem, amigo, ele disse, balançando a cabeça, parece que você conseguiu irritar alguém. Fiquei parado por um momento, tentando processar aquelas palavras. O que você quer dizer com isso? Perguntei, sentindo um arrepio que não tinha nada a ver com o frio do lado de fora. Ele olhou para mim com uma expressão de quem sabia que estava prestes a entregar uma notícia desconcertante. O único problema de energia no prédio estava no seu apartamento. Ele começou a explicar. Normalmente, quando há uma falha elétrica, o disjuntor fica em uma posição média, meio que oscilando entre ligado e desligado. Mas no seu caso, o disjuntor estava completamente desligado, o que significa que alguém o desligou de propósito. As palavras dele soaram como um eco na minha mente, enquanto tentava assimilar o que aquilo realmente significava. A única forma de acessar o disjuntor é pela área de armazenamento no porão, e só o gerente do prédio ou o proprietário tem a chave para entrar lá. Ele continuou, como se estivesse explicando algo que eu já deveria saber. Mas naquele momento, a revelação estava lentamente se infiltrando na minha consciência. Uma sensação de desconforto crescente tomou conta de mim. Um nó se formou no estômago enquanto o cenário completo começava a fazer sentido. Foi então que tudo se encaixou com uma clareza perturbadora. Meu vizinho. Ele havia feito aquilo intencionalmente. O homem que, por um ano, mantivera um comportamento bizarro e inquietante, aquele que me observava com seus olhos vazios, por vezes, insistentemente curiosos, havia ido até o porão na noite mais fria do ano e desligado minha eletricidade. Ações como aquela falavam mais alto do que qualquer palavra poderia dizer. Não era uma brincadeira inofensiva ou um erro. Era deliberado, uma forma de controle, um aviso silencioso, talvez até uma retaliação pela minha decisão de me mudar sem nunca ter cedido aos seus convites insistentes. Me senti tomado por uma mistura de choque e repulsa. Parte de mim queria confrontá-lo, exigir uma explicação, mas, ao mesmo tempo, uma onda de resignação me dominou. Eu estava cansado, emocionalmente exausto de lidar com aquele ambiente opressivo. Não valia a pena prolongar aquilo. Mais do que nunca, meu único desejo era sair dali e nunca mais olhar para trás. Sem perder mais tempo, comecei a empacotar minhas coisas com uma eficiência quase mecânica. Cada objeto que eu colocava na caixa era uma despedida silenciosa daquele lugar. Cada movimento era carregado pela urgência de deixar para trás a escuridão invisível que parecia assombrar aquele prédio, aquela relação estranha com os vizinhos. Enquanto enchia as caixas, a sensação de ser observado ainda pesava no ar, mas eu não me importava mais. Não fiz questão de verificar se ele ou sua esposa estavam me espionando, se me observavam pela janela, como haviam feito tantas vezes antes. Naquele momento, isso não tinha mais importância. O ato de fechar a porta do apartamento pela última vez foi quase cerimonial. Eu não olhei para trás. Não senti a necessidade de me despedir mentalmente daquele lugar. Ao colocar a última caixa no carro, senti uma leveza incomum, como se uma enorme carga tivesse sido finalmente removida dos meus ombros. Saí do complexo de apartamentos sem olhar para os lados, sem buscar sinais de presença nos cantos escuros ou atrás das janelas.
Eu estava livre. Enquanto o carro se afastava, percebi que o silêncio ao meu redor era diferente do que sentirá durante aquele ano. Não era o silêncio opressor do prédio e das brigas abafadas pelos corredores. Era um silêncio que trazia paz, o prelúdio de uma nova fase, longe daquela inquietante sensação de estar constantemente à mercê de algo ou alguém que não compreendia completamente. Há alguns anos, participei de um programa de intercâmbio universitário que me levou ao Japão, onde passei cerca de 10 meses vivendo em Hiroshima. Desde o momento em que cheguei, fui envolvido por uma cultura rica e uma sociedade que, em sua maioria, era composta por pessoas incrivelmente gentis e educadas. Era fascinante observar a cortesia quase meticulosa dos japoneses, algo que ia além do simples obrigado ou por favor. No entanto, entre as pessoas que eu conheci, havia uma exceção, uma senhora que morava no apartamento ao lado do meu. Ela era reservada, um tanto carrancuda, e sua presença sempre parecia criar uma atmosfera levemente desconfortável. Eu não sabia o motivo, mas algo sobre ela sempre me deixava com a sensação de que era melhor manter distância. Cerca de um mês depois da minha chegada, meu grupo de intercâmbio decidiu aproveitar um evento muito tradicional e esperado na região, o Festival do Saquê. Esse festival, como o próprio nome sugere, celebra o saquê, a bebida alcoólica típica do Japão, e é famoso por reunir pessoas de todas as partes do país para degustar diferentes variedades da bebida. Imagine uma multidão alegre, feiras coloridas e barracas que pareciam infinitas, cada uma oferecendo saquês artesanais de diversas regiões do Japão. O ambiente era vibrante e contagiante. Era impossível não se deixar levar pela atmosfera festiva. Animados, começamos a provar as diferentes variações da bebida. Cada gole parecia trazer consigo uma nova explosão de sabores. Era um festival cultural, sim, mas o foco principal, para muitos, era beber e se divertir. E foi exatamente isso que fizemos. Bebemos tanto que, em pouco tempo, eu já havia perdido a conta de quantos tipos de saquê tinha provado. Não era apenas a bebida que nos embriagava, mas a excitação de estar imerso em uma tradição japonesa tão antiga e significativa. Quando a noite começou a cair e a embriaguez atingiu seu auge, decidimos que era hora de voltar. De alguma forma, talvez guiados por pura sorte ou instinto, conseguimos pegar o trem de volta para nossos apartamentos. A viagem de volta está envolta em um borrão na minha memória. Tudo o que sei é que, em algum ponto, eu liguei para minha namorada. Lembro-me vagamente de suas palavras no telefone, o tom suave da conversa contrastando com o caos da noite. Depois disso, desabei no meu futon, exausto e embriagado. O futon, com seu conforto simples e tradicional, parecia abraçar meu corpo, e logo me entreguei ao sono profundo. Mas o que aconteceu na manhã seguinte foi tão desconcertante quanto inesperado. Eram 6 da manhã quando um som alto e persistente me arrancou do meu sono. Confuso e com a cabeça ainda latejando devido à ressaca, demorei alguns segundos para perceber que era a campainha. Quem poderia estar tocando a campainha tão cedo? Ainda sonolento, minha primeira suposição foi que talvez fosse algum amigo, também estrangeiro, querendo discutir os eventos da noite anterior. Levantei-me com dificuldade e fui até a porta. Ao espiar pelo olho mágico, o que vi me surpreendeu. Um oficial de polícia, sério e impassível, estava parado ali, esperando. Um frio percorreu minha espinha. Por que um policial estaria à minha porta tão cedo? Respirando fundo e tentando me recompor, abri a porta. A comunicação foi difícil. Eu ainda não dominava o japonês. E claro, ele não falava inglês. Felizmente, com a ajuda de um aplicativo de tradução, consegui entender que ele estava ali por conta de uma reclamação de barulho. Aparentemente, alguém havia se queixado do nível de ruído na noite anterior. Isso me pegou de surpresa,
já que, pelo que eu me lembrava, tudo o que eu fiz foi uma ligação breve antes de apagar completamente. No entanto, a confusão no meu rosto deve ter sido tão óbvia que o oficial começou a reconsiderar a situação. Após algumas trocas rápidas de palavras através do aplicativo, ele percebeu que provavelmente havia algum mal-entendido. Com um aceno de cabeça formal, ele se despediu e foi embora. Ainda atordoado e me sentindo parcialmente embriagado, eu fechei a porta e voltei para dentro, tentando juntar as peças daquela manhã confusa. Quem teria feito a reclamação? Será que minha vizinha, aquela senhora misteriosa e distante, tinha algo a ver com isso? A sensação de desconforto que ela sempre causava em mim retornou com força. Apesar do incidente bizarro, o dia seguiu como qualquer outro. Na manhã seguinte, por volta das 6 horas, a campainha tocou novamente. Desta vez, eu já imaginava o que poderia ser. Ainda sonolento e com os pensamentos embaralhados, fui até a porta, já meio preparado para o que me aguardava. Olhei pelo olho mágico. Para minha surpresa, vi 2 policiais parados do lado de fora. Um frio involuntário percorreu minha espinha. Por que eles estariam ali novamente? Abri a porta com cautela, já antevendo a mesma conversa do dia anterior. E de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Eles me disseram, novamente, que havia uma reclamação sobre barulho. Suspirei, tentando manter a calma, e lhes expliquei, pela segunda vez, que eu não havia feito barulho algum. Dessa vez, porém, decidi ser mais proativo e os convidei a entrar no meu apartamento para que pudessem ver por si mesmos. Eles aceitaram, e eu os levei até a sala, onde ainda havia evidências claras de que eu tinha passado a noite assistindo Netflix, antes de adormecer no meu futon. Foi nesse momento que me revelaram a identidade de quem estava fazendo as queixas. A vizinha que morava ao lado. A mesma senhora que sempre me olhava de maneira estranha, mas com quem eu nunca havia trocado mais que 1 ou 2 olhares. Alguém que, na verdade, eu não conhecia pessoalmente, mas que já havia se tornado uma presença incômoda em minha vida. Eu comecei a pensar que talvez ela estivesse sendo excessivamente zelosa ou até preconceituosa. Afinal, eu era um estrangeiro e sabia que, em algumas culturas, pessoas de fora podem ser vistas com desconfiança. Sentindo-me incomodado com a situação, decidi falar com o responsável da universidade que cuidava dos estudantes internacionais. Era alguém com quem eu tinha contato regular, e ele parecia ser a pessoa certa para me ajudar a resolver isso. Depois de ouvir minha história com atenção, ele sugeriu que a solução mais rápida e eficaz seria me mudar para um apartamento diferente, no andar de baixo. A ideia de me mudar logo quando eu estava começando a me sentir confortável no meu espaço me deixou chateado. Eu já estava me acostumando com a rotina, com a vista da janela e com a disposição do apartamento. Ter que arrumar tudo novamente, criar uma nova rotina, me parecia um grande retrocesso. Mas, por outro lado, o desconforto causado pela vizinha era crescente, e recusei-me a prolongar aquele mal-estar. A mudança foi marcada para a manhã seguinte. O proprietário viria me ajudar a mover minhas coisas para o novo apartamento, e eu passaria o resto do dia organizando tudo no novo espaço. Embora eu não estivesse completamente satisfeito com essa solução, parecia ser o melhor caminho naquele momento. Com isso em mente, fui dormir naquela noite, tentando descansar e me preparar para o dia seguinte, quando tudo estaria resolvido. No entanto, o que aconteceu naquela madrugada foi algo que eu jamais poderia ter antecipado. Já eram cerca de 3 da manhã quando fui despertado de um sono profundo por um som perturbador. A campainha começou a tocar de forma insistente, repetidamente, como se alguém estivesse desesperadamente tentando entrar. O barulho era tão alto e contínuo que me acordou num estado de pânico imediato. Meu coração disparou no peito, e por um momento, fiquei completamente paralisado. O silêncio da noite foi quebrado de maneira tão abrupta que parecia um ataque ao meu sistema nervoso. Por alguns segundos,
Fiquei deitado no meu futon, imóvel. O barulho incessante da campainha ecoava pelas paredes, mas eu não conseguia me mover. Um medo visceral tomou conta de mim. Quem poderia estar à minha porta àquela hora? E por que estariam tocando de maneira tão agressiva? Havia algo profundamente errado naquela situação. Eu sabia que o proprietário só viria na manhã seguinte, então não podia ser ele. A ideia de que pudesse ser a vizinha, aquela senhora estranha, também cruzou minha mente, e isso só intensificou o terror que me dominava. Minha mente começou a correr com hipóteses. E se fosse alguém com más intenções? Eu estava sozinho, em um país estrangeiro, num apartamento minúsculo onde me sentia isolado. Cada segundo que passava sem que eu me movesse, o som parecia mais ameaçador, como se a própria campainha estivesse exigindo minha atenção de uma maneira desesperada. O medo me impedia de fazer qualquer coisa, nem sequer levantar para verificar o olho mágico. Eu sentia uma presença, mesmo sem vê-la, uma sensação opressiva de que algo estava prestes a acontecer, e eu não queria ser o próximo a descobrir o que era. Por um longo momento, fiquei ali, imóvel, respirando superficialmente, enquanto a campainha tocava como uma sirene na escuridão da madrugada. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, os ruídos ininterruptos da campainha cessaram repentinamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, como se o próprio ar ao meu redor estivesse prendendo a respiração, aguardando o próximo movimento. Meu coração ainda martelava no peito, e uma sensação incômoda de que algo estava errado me mantinha em estado de alerta. Apesar do medo que me paralisava, sentia a necessidade de verificar se a pessoa ainda estava do lado de fora. Levantei-me lentamente do futon. Cada passo parecia ecoar no pequeno apartamento, e me aproximei da porta da frente. Com as mãos trêmulas, levei o olho ao olho mágico, esperando ver a figura de alguém ali. Talvez a polícia novamente, talvez algum vizinho, ou ela. Mas, para minha surpresa, não havia ninguém. O corredor estava deserto, envolto na escuridão tranquila da madrugada. Eu estava certo de que minha vizinha era a culpada por esse comportamento estranho, mas não conseguia provar nada. Fiquei por um momento ali, observando a imobilidade do corredor, tentando acalmar meus nervos antes de voltar para dentro. A sensação de ser observado ainda pairava sobre mim, e minha mente não conseguia deixar de imaginar que, de alguma forma, ela estava me espreitando, esperando o momento certo para agir. Depois que finalmente voltei para o meu futon, o resto da noite transcorreu sem incidentes, mas o sono não veio fácil. Cada pequeno ruído, cada movimento do prédio ao meu redor, fazia com que meus olhos se abrissem em alerta. Só depois de algumas horas de inquietação consegui me entregar ao sono, mas mesmo assim ele foi perturbado e repleto de sonhos vagos e angustiantes. Na manhã seguinte, acordei ainda com aquela sensação incômoda na boca do estômago. O medo da noite anterior ainda estava comigo, como uma sombra persistente. Mas havia uma pequena sensação de alívio. Meus amigos chegariam em breve para me ajudar com a mudança, e isso me confortava. Saber que logo eu estaria em outro lugar, longe daquela vizinha, me dava algum consolo. No entanto, mesmo assim, uma inquietação permaneceu em mim. Eu continuava a sair para a varanda ou até a porta da frente, verificando se meus amigos já estavam lá embaixo. Cada vez que saía, sentia a necessidade de ser rápido, fechando a porta com um clique firme assim que voltava para dentro. Eu não queria correr o risco de que ela me visse. A sensação de que algo estava para acontecer não me abandonava. Era como se eu estivesse sendo caçado, mas de maneira sutil, quase imperceptível. E então, quando voltei para dentro após mais uma olhada pela varanda, algo chamou minha atenção. Havia uma leve corrente de ar atravessando o apartamento, o que era estranho, pois eu tinha certeza de que havia fechado todas as portas e janelas antes de dormir. Olhei em direção à varanda, com o calafrio subindo pela minha espinha,
Percebi que a porta de correr estava completamente aberta. Meu coração disparou novamente. Como a porta havia se aberto, fui tomado por uma sensação de alerta, como se estivesse prestes a descobrir algo que preferia não saber. Andei em direção à varanda, e foi então que a vi pela primeira vez. Ela estava lá. Minha vizinha, a mulher que até então era apenas uma presença distante e desconfortável, agora estava ali, bem na minha frente. Seu corpo estava retorcido de uma maneira que parecia antinatural, quase grotesca, enquanto ela se contorcia ao redor da cerca que separava nossas varandas. A maneira como ela inclinava o corpo, com o rosto pálido e imóvel, era profundamente perturbadora. Ela estava, tecnicamente, ainda do lado dela, mas seu olhar me perfurava, como se estivesse me observando há muito tempo. Ficamos assim, nos encarando por um momento que pareceu durar uma eternidade. Seus olhos não mostravam nenhuma emoção, nenhuma explicação. Apenas uma observação intensa e silenciosa que me fez sentir como se eu fosse um intruso no meu próprio apartamento. Meu corpo inteiro congelou. Eu não sabia o que fazer. Era como se o simples ato de mover um músculo pudesse quebrar algo invisível e perigoso entre nós. Finalmente, depois do que parecia uma eternidade, ela se moveu. Sem dizer uma palavra, sem emitir um único som, ela se virou abruptamente e desapareceu de volta para o lado dela. A porta de correr ainda aberta atrás de mim, e o ar gelado da manhã entrava no apartamento. Meu coração ainda batia forte, e tudo o que conseguia pensar era como ela havia chegado tão perto. E o mais importante, por quê? O desconforto que eu havia sentido desde que cheguei ao Japão, aquele sentimento de que algo não estava certo com essa vizinha, agora parecia se transformar em uma certeza. Algo mais profundo e mais sombrio estava acontecendo, e eu mal podia esperar para sair daquele lugar o mais rápido possível. A sensação de estar sendo observado, de que havia mais coisas acontecendo do que eu podia ver, era esmagadora. Eu queria acreditar que aquilo era apenas uma estranheza cultural, uma vizinha um pouco excêntrica, mas no fundo, sabia que não era. Sabia que aquela mulher tinha algum motivo para me espiar de uma forma tão perturbadora, e a ideia de que eu estava preso nesse ciclo de encontros desconfortáveis com ela fazia meu estômago revirar. Fechei a porta de correr com pressa e me afastei da varanda. Agora, mais do que nunca, eu precisava sair dali. Literalmente 2 segundos depois, minha campainha tocou novamente. Desta vez, meu coração deu um salto, mas foi diferente do que tinha acontecido na noite anterior. Eu sabia que, finalmente, eram as pessoas que estavam ali para me ajudar a me mudar. O alívio foi tão grande que quase derrubei a porta ao abri-la. Meus amigos estavam ali, com rostos preocupados, prontos para começar o processo de mudança. Eu não perdi tempo. Rapidamente expliquei a eles a situação bizarra com a vizinha, a estranheza das queixas, a perseguição silenciosa, o incidente da noite anterior. Apesar de suas expressões de ceticismo misturadas com surpresa, ninguém fez muitas perguntas. Todos concordaram em me ajudar a sair dali o mais rápido possível. Desci correndo com eles até meu novo quarto, ansioso para me afastar da atmosfera sufocante que aquela mulher tinha criado ao meu redor. A sensação de finalmente deixar aquele espaço para trás me deu uma leveza imediata, como se eu estivesse escapando de uma armadilha invisível. No entanto, meu alívio durou pouco. Quando estávamos quase terminando a mudança, eu a vi de novo. A senhora estava do lado de fora do prédio, com o mesmo comportamento perturbador de sempre. Mas desta vez, algo era diferente. Ela estava parada em frente ao prédio, apontando diretamente para o meu novo quarto, com gestos nervosos e rápidos. Ela parecia estar falando com 2 policiais que, para minha surpresa, estavam lá novamente. Era como se ela estivesse tentando convencê-los de que algo estava errado no meu novo quarto, perguntando com insistência se eles já haviam ido até lá. Seus gestos eram exagerados,
e o tom da voz parecia carregado de uma ansiedade quase teatral, como se ela estivesse encenando um papel que só ela entendia. O frio na espinha voltou imediatamente, mas eu soube que, desta vez, a situação estava prestes a mudar. Felizmente, depois de um breve diálogo, os policiais, que pareciam visivelmente cansados de toda aquela situação, acenaram com a cabeça em negação. Não parecia haver mais paciência para as reclamações da vizinha. Eles trocaram algumas palavras entre si. Em um momento de clareza, percebi que a polícia havia decidido parar de atender às chamadas dela. Agradeci silenciosamente por isso. A mudança terminou rapidamente, e logo eu estava acomodado no meu novo quarto, tentando manter distância física e mental daquela mulher. Felizmente, depois daquele último episódio, consegui me manter longe dela, sem mais encontros estranhos ou surpresas desagradáveis. O alívio de saber que a polícia não estava mais dando atenção às suas acusações infundadas me deu uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Eu podia finalmente respirar mais tranquilo, sabendo que, ao menos por enquanto, aquela história bizarra com minha vizinha havia chegado ao fim. Mas o desconforto que ela havia plantado em mim, aquela sensação de ser observado de forma obsessiva, nunca desapareceu completamente. Ela se tornou uma sombra que, de alguma maneira, eu sabia que sempre estaria à espreita, mesmo que à distância.